Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela atenção, né? Desde já, bons estudos. A gente está continuando aqui com as atividades de fixação e eu fiz algumas observações para os colegas que vieram participar da aula ao vivo. Nesse momento aqui eu estou fazendo a correção desse exercício que eu vou disponibilizar para vocês, para já deixar aí para consulta, né? Eventuais dúvidas e situações que possam surgir. Então, só para reforçar, para que vocês se localizem e entendam bem a linha de raciocínio. A gente tem o exercício anterior, que são as operações do mês de novembro, e lá eu cobrei o livro diário, o livro razão, o balanço, o DRE, para a gente poder treinar essa parte mais prática, né? Então, esse exercício que nós vamos fazer hoje, ele depende da conclusão daquela primeira parte, tá? Então, na dúvida, assiste aquela aula anterior, pratica aquele exercício primeiro, pega aqueles resultados, né, aquelas informações que a gente gerou, e traz para cá para executar esse exercício. Por isso que ele começa assim, olha, as operações realizadas em novembro, exercício anterior, para não esquecer, tá? Então é só para reforçar, não é que tem que fazer de novo. Se você já fez, se você já acompanhou aquela resolução, basta continuar a linha de raciocínio daqui em diante. Então o que nós vamos fazer? Imaginar que o banco ele foi criado em novembro, e agora a gente vai executar as operações do mês de dezembro, né? Mais ou menos para seguir uma linha de raciocínio para poder pegar algumas situações mais novas, né, em relação à remuneração da poupança, o pagamento dos impostos e etc. Mas seguindo a mesma linha, de certa forma, com as principais operações. Então eu coloquei aqui. Em 3 de dezembro, houve a abertura de outra conta corrente, pessoa física, com depósito à vista, no valor de R$ 100. O que é para fazer nesse exercício, então? Você vai voltar para o livro diário e abrir um novo mês, continuando a sequência de operações. Então aqui eu tenho a nossa resolução, que eu vou deixar disponível para vocês também. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, que eu acho que daí fica mais fácil, né, com a tela dividida. Então aqui, olha, antes, né, todas as operações, isso aqui do mês de novembro são os lançamentos anteriores. Tá? Então basta que vocês voltem e vejam a aula anterior. Então eu estou começando aqui já no mês de dezembro. Sigo mesmo a mesma numeração apenas para questão de organização também, tá? Então aí basta que vocês se localizem pelos dias dos eventos que vão acontecendo. Então a abertura de conta corrente a gente viu na aula anterior, não é tão complicado assim. O que eu tenho que lembrar? Que o cliente ele vai lá e ele deposita, né? Esse recurso ele fica disponível para o banco na forma de caixa, como nós chamamos. Por isso, débito caixa e crédito, uma obrigação. Depósitos à vista, pessoa física, separando ali sempre depósito à vista, depósito poupança e também depósitos a prazo, a título aí de CDB, por exemplo, como a gente estudou na aula teórica. E aí continua com as operações, tá? No dia 7 de dezembro, houve a remuneração de conta poupança, pessoa física com depósito poupança, com saldo aí de R$ 300 e taxa de juros de 0,50%. O que eu quero que vocês considerem? O cálculo dos juros vai ser bem simples, a gente vai trabalhar numa dinâmica bem tranquila, tá? Eu expliquei isso também para os colegas que vieram na aula presencial, aí na aula remota, né? Qual que é o raciocínio que a gente vai aplicar aqui? Eu vou ter o saldo da minha conta bancária, vou aplicar os juros de 0,5%, tá? Então toma cuidado com esses zerinhos, né? Lembrando aí, ó, 0,5% é a mesma coisa que dividir por 100, né? Então sempre cuidar esse resultado aí. 0,5% e a gente vai ter uma remuneração de 1,50. Fez o cálculo, agora vamos fazer o lançamento. Como é que eu calculo, aliás, como é que eu faço o débito e crédito da remuneração de conta poupança? Eu vou considerar o seguinte, eu vou debitar uma despesa, que isto para o banco é uma despesa, para o cliente é uma remuneração, né? Mas para nós aqui vai ser uma despesa. E vou aumentar o valor daquela conta, da minha obrigação da conta poupança. Porque é como se eu colocasse mais dinheiro lá na perspectiva do banco. E o cliente pode agora ir lá e resgatar não somente os 300 que ele tinha colocado de início, mas ele pode resgatar também a remuneração em cima disso, que é R$ 1,50 que a gente calculou. Então, isso faz com que o razonete dessa conta, né, o controle daquela conta, efetivamente aumente. Por isso, crédito, depósitos, poupança lá do passivo circulante, tá bom? Então, continuando aí com o lançamento. No dia 12, a gente vai ter o banco recebeu o empréstimo realizado lá no mês passado, no valor de R$ 200, com os juros, né, no caso aí sendo remunerado com 10% ao mês. Passou um mês exatamente, tá? Então a gente vai usar essa taxa específica de 10% também para simplificar. De novo, qual é a linha de raciocínio? Primeiro você vai fazer o cálculo. O que é o recebimento do empréstimo para o banco? Eu tinha emprestado dinheiro para um cliente e agora ele está me pagando e ele também está pagando juros. Então são duas coisas diferentes. Imagina que o banco ele faz um empréstimo em 12 vezes, né? O cliente ele vai pagar ali os juros ao longo do período e no final vai quitar aquele empréstimo, por exemplo.
Então, os juros, eles são reconhecidos pela competência. Tá? Essa remuneração para o banco é reconhecida pela competência. Então, ainda que o empréstimo não tivesse sido quitado, o recebimento de juros faz com que haja necessidade de um débito e crédito, né, do registro patrimonial, do reconhecimento dessa remuneração por parte do banco. Ok? Aqui a gente vai fazer os dois juntos já para matar o assunto, né, encerrar aí a linha de raciocínio. Então, eu pego lá o valor do empréstimo, apliquei aqui a nossa taxa de juros de 10%, uma multiplicação simples, imaginando aí, né, num cenário perfeito, exatamente os 30 dias, exatamente os 10%, eu vou chegar a uma remuneração, ou seja, uma receita, uma renda para o banco de R$ 20. Então, eu vou fazer dois lançamentos. Eu vou reconhecer os juros, o recebimento dessa receita. De que forma? Crédito, receita, ou renda, como nós chamamos aqui, com o quê? Com empréstimo, tá? Então eu separo os tipos de receita. Eu vou ter receita por prestação de serviço, receita por empréstimo, entre outros aí, outros tipos de remuneração que um banco pode ter. E aí eu jogo junto com esse lançamento o débito caixa, justamente porque é para onde vai, né? O cliente me paga, eu vou guardar isso no caixa, lá no meu cofre bancário, tá? Então, o recebimento e depois o recebimento do empréstimo, né? Para zerar aquela obrigação que o cliente tem comigo. Então, se vocês olharem o lançamento de geração desse empréstimo, a gente criou e utilizou uma conta chamada Operações de Crédito e Empréstimos, né? Pessoa física, por exemplo. Por que a gente tinha feito isso? Justamente para gerar ali um contas a receber, né? Para fazer esse controle separado, porque é um direito do banco receber esse volume de recursos de volta. Foi feita essa operação de intermediação financeira justamente com essa premissa, e na visão patrimonial isso gera um direito. Por isso, agora a gente vai zerar esse direito, né, creditando operações de crédito, com empréstimos especificamente, que é o direito lá do ativo circulante, então ele zera, ele vai ficar com o saldo final zerado, e a gente vai jogar isso para o nosso caixa, dizendo que o cliente pagou esse montante de R$ 200, tá? Então, a receita e os juros especificamente, e a operação de crédito é como se fosse o contas a receber, né, neste caso aqui. Então, os dois lançamentos eu deixei, inclusive, com a mesma numeração. Na hora que a gente olhar os razonetes, a gente vai perceber isso, né? Então, totaliza aí 220, tá? Mas observem que a receita contabilizada aqui está sendo apenas os R$ 20. Em seguida, aqui nós temos no dia 15, o banco realizando então mais um serviço para pessoa física no valor de R$ 50, com o imposto sobre serviço de 5%. Ok. Então vamos lá, a gente vai replicar aquele mesmo raciocínio, né, anterior aqui no dia 15 de dezembro. É o mesmo lançamento, na verdade, né? Então eu debito caixa, que é o montante que eu estou recebendo pela prestação de serviço, e credito outra receita, que é uma receita com prestação de serviços, no valor cheio, 50%, R$ 50, desculpe. Aí depois a gente vai fazer o lançamento do imposto, que é a nossa despesa com o imposto sobre serviço. Então, neste caso aqui, eu estou apenas aplicando a alíquota de 5%, tá? Então, R$ 50 é o valor da prestação de serviço, 5%, eu vou ter 2,50 de imposto, tá? E ao mesmo tempo que eu lanço uma despesa com ISS, eu vou lançar um ISS a recolher, né? Um imposto sobre serviço a recolher ou a pagar também funciona. Desde que eu entenda a natureza das duas contas. Uma é uma despesa, que vai para minha apuração de resultado, por isso conta de resultado, e outra é uma obrigação, um passivo circulante, tá? Obrigação tributária, né? Obrigação para com o recolhimento ali de imposto. Entendendo aí que o banco seria o responsável por executar esse recolhimento, tá? Não foi retido na fonte, nem nada disso para simplificar o nosso raciocínio. Bom, aí no dia 20 a gente vai ter então, logo na sequência, realizando aí o pagamento, né, do ISS referente ao mês de novembro. Então é do mês anterior. Depois a gente vai fazer o pagamento do PIS e COFINS do mês anterior também, no dia 20 e depois dia 25. Separei por datas para a gente se localizar melhor aí, poder fazer uma linha de raciocínio mais clara. Então, o pagamento do ISS referente ao mês de novembro. Como é que eu observo isso? Eu vou lá no meu balanço do mês anterior e vejo, olha, ficou um a recolher de ISS de 1,50. Então, eu vou efetuar o pagamento crédito caixa como o pagamento de qualquer outra conta, de qualquer outro tributo. Enfim, é um raciocínio relativamente simples. Crédito, porque é a saída do caixa, né? E o ISS a recolher, que é a conta de obrigação que eu estou diminuindo. Então, estou debitando passivo circulante, estou diminuindo o meu passivo circulante. E no caso do PIS e COFINS, a gente vai executar o mesmo procedimento. Né? Mudou aqui o dia, né, dia 20, depois dia 25, então a gente vai debitar as contas a recolher nos valores respectivos do mês passado. Então cuide do razonete, toma
presta bem atenção em relação a isso, né? E o valor total eu já tirei de uma vez, mas no Razonete eu até lancei separado ali para a gente poder ter um controle. Então, débito aqui poderia ser, né? Débito PIS a recolher, crédito caixa. Débito COFINS a recolher, crédito caixa. Também dá para fazer dessa mesma forma, tá? Então, os pagamentos dos impostos, dos tributos aí a recolher do mês anterior, tranquilo, né? Eu acredito que é como efetuar o pagamento de qualquer outra obrigação, né? Você tem lá o aluguel a pagar, despesa com aluguel. Beleza, gerou ali o registro da obrigação e o registro da despesa. No mês seguinte, você vai pagar o aluguel, débito, aluguel a pagar, crédito, caixa, ou banco, enfim. Aqui, como a gente só trabalha com a conta caixa, né, para simplificar o raciocínio, conta cofre, né, reservas ali especificamente, a gente vai tirar todo esse montante do caixa diretamente, tá? Então, somando os dois aí, né, para todos os débitos, um crédito, efetivamente R$ 1,40. E aí, aqui é importante explicar, né, que nós não vamos, por enquanto, efetuar o pagamento do imposto de renda, né, nem da contribuição social sobre o lucro líquido, ainda que nós tenhamos essa obrigação. A sistemática de imposto de renda e contribuição do lucro, ela tem uma série de variedades. Então, eu posso trabalhar com recolhimento por estimativa mensal, posso trabalhar com trimestral, posso trabalhar com ele anual, né? Depende da opção da empresa e da contabilidade que ela faz. O que nós vamos adotar aqui seria uma espécie de trabalho trimestral, né? Então, eu só não comecei lá em outubro para não acumular muito lançamento, para a gente poder pelo menos fechar um exercício só. Então, por enquanto, não vai fazer o pagamento do IR e nem o pagamento da contribuição social, tá bom? A gente não vai fazer esse recolhimento por estimativa aí mês a mês, ainda que haja a provisão. A provisão ela vai servir para sustentar depois um comparativo, né, e o recolhimento efetivo do trimestre ou do ano, que for o caso, ok? Então, a partir daqui, a gente efetuou o pagamento das contas anteriores, ficamos com esses principais impostos, né? E aí a gente vai ter, então, o reconhecimento dos impostos, aqui eu estou na letra G, no final do mês, mais uma vez, e depois o provisionamento do imposto sobre o lucro, mais uma vez, e da contribuição também. Então, olha, realizar o reconhecimento do imposto sobre a renda com 0,65 para PIS e 4% para COFINS. Eu deixei dessa forma para vocês lembrarem e irem fixando aí a linha de raciocínio. Então, no lançamento 21, a gente vai reconhecer o PIS, né? O PIS incidindo ali sobre o faturamento. Então, o que eu tenho que considerar, tá? Toma sempre como cuidado aí essas bases, essas linhas de raciocínio. O PIS, ele é um imposto sobre a renda, né? E eu falei na aula anterior até a dinâmica da questão da discussão sobre o ISS, né, em relação ao fato da gente tirar ou não, pelo fato de já ter sido tributado, mas aqui a gente vai trabalhar como se não tivesse. Então, eu considero o quê? A receita do mês. Então, se você observar o raciocínio aqui, a gente teve duas receitas, né? Eu fiz uma prestação de serviço, onde eu cobrei lá R$ 50, que está aqui no dia 15, e eu também tive uma receita de 10% daquele empréstimo que foi executado, né, que foram os outros R$ 20. Por isso, essa base de 70, né? R$ 70 efetivamente. Então, eu estou aplicando aqui a alíquota sobre os R$ 70, ok? Então, vai dar 0,46, daqui a pouco eu vou falar do arredondamento também, da dinâmica aqui do exercício, mas seria como se ficasse os 46 centavos. Para COFINS, mesma coisa. Né? O débito e crédito, eles são os mesmos do exercício anterior, né? Então eu debito uma despesa, né? Despesa com PIS, por exemplo, aqui eu coloquei despesa de contribuição ao PIS-PASEP, porque essa é a nomenclatura que a gente vai achar lá no plano de contas oficial, tá? E PIS-PASEP é a recolher, né? Então, o crédito aí é justamente, de novo, gerando uma obrigação, o débito uma despesa para a gente poder fazer a apuração de resultado. E no caso da COFINS, mesma coisa, tá? E aí, inclusive, vale lembrar, PIS e COFINS, a gente vai partir da mesma premissa, mudando só a alíquota. Então, a renda aqui, deixa eu passar para cima para não confundir ali. A receita total é a receita do mês, né? Então, eu tenho que considerar se houve receita com serviço, se houve receita com empréstimo, se houve algum outro tipo, né? Receita de depósito a prazo, algo nesse sentido. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado, efetivamente. E aqui eu apliquei a alíquota, né, de forma mais simples, aí 4%, deu R$ 2,80. Então, a gente ficou com débito, despesa, COFINS, débito, crédito, COFINS a recolher, né? Separando aí cada um desses tributos para organizar melhor a nossa lógica. E aí, no fim do mês, voltando para cá agora, a gente vai ter, então, depois do reconhecimento desses impostos, o provisionamento. Então, observem que reconhecimento no mês passado gerou obrigação para esse mês. Fiz o pagamento, isso é uma coisa.
reconhecimento da despesa desse mês vai gerar uma obrigação para o mês que vem, que seria o janeiro de 2022. E aí, lá em janeiro, é que eu vou fazer o pagamento desse imposto. Então, eu sempre vou trabalhar com essa dinâmica, igual folha de pagamento, por exemplo, né? Igual outras sistemáticas que a gente tem quando se trabalha pela competência. Então, primeiro provisiona, registra, depois efetua o pagamento futuramente. A provisão sobre o lucro, em relação ao IR e à contribuição. A gente vai fazer igual no raciocínio do exercício anterior, e aqui também, de novo, tem que tomar um certo cuidado. Né? Como é que eu faço essa dinâmica? Eu deixei aqui do ladinho uma colinha para a gente poder se localizar. O que eu considerei? São 3 elementos. Então, eu estou observando, é como se eu já projetasse qual será ali o meu resultado, para daí provisionar o imposto em cima disso, para daí encontrar o meu lucro. E aí, como é que a gente faz isso? Olha só, eu estou considerando aqui a minha receita, passar para cá. Receita menos quanto a gente pagou ali de ISS, PIS e COFINS. Tá? Então, eu vou tirar aqui 2,50 do ISS, vou tirar 0,46 do PIS, né, e 2,80 da COFINS. Então, eu ficaria com 64,64. E estou multiplicando esse resultado por 15%, que é a alíquota base que nós estamos utilizando. Tá? Por isso que eu chego nesse valor. Então, aqui, a partir desse raciocínio, deixa eu ver se é 2. Ah, tá, desculpem, faltou uma despesa, né? Tá certo, agora sim. Eu estou considerando essas 3, né? Perdão, deixa eu refazer aqui. R$70 menos o 2,50, menos o 0,46, menos o 2,80, e eu também tive a despesa com poupança, né? Então, eu tenho que lembrar disso aí. 62,74. Seria como se esse fosse o meu resultado líquido, mas ele não é lucro ainda, porque sobre o resultado, né, ou sobre o lucro, como a gente também chama, existem os impostos, que é o IR e a contribuição. Então é como se eu já jogasse esse imposto lá na frente, sabendo que ele vai dar mais ou menos isso, e depois, no final, quando eu faço as apurações efetivas, né, faço lá, vou projetar o recolhimento, aí eu tenho alguns ajustes a serem feitos pela sistemática aqui. Mas, por enquanto, a gente só precisa ter uma base para justamente fazer esse raciocínio. Eu cheguei, então, a esse 9,41. Aí percebam que eu começo a ter uma questão de arredondamento aqui, né? Eu passo da segunda casa depois da vírgula. Isso pode gerar aí para vocês, se vocês estiverem fazendo à mão, dependendo da lógica, vocês vão ver que, às vezes, talvez falte 1 centavo, sobre 1 centavo, é um pouquinho delicado. Tá? Mas é basicamente assim, só observar. Se for de 1 centavo, no máximo 2 centavos, tudo bem. Agora, não pode dar uma variação de R$10 aí, nesse caso. Então, aqui eu deixei o 9,41, deixa eu aumentar aqui. Então, ele puxa, né, os saldos anteriores, ele está arredondando para 9,41. E aí, no caso da contribuição social, eu estou fazendo a mesma linha de raciocínio, tá? Então, vejam ali que eu tenho 3 elementos, né, 3 itens, que seria a receita, de R$70, menos o 2,50 do ISS, menos o 0,46 da PIS, menos o 2,80 da COFINS, menos, de novo, 1,50 da minha despesa com poupança, que foi outra despesa que eu tive, que vai ser diminuída lá do meu resultado, né? Eu volto para aquela base de 62,74 e aqui eu estou aplicando uma alíquota de 25%. Então, somando 15 mais o 25, a gente chega a um montante de 40%, né, sobre o lucro, digamos assim. Lembrando que aqui eu não estou trabalhando com a base do IR em relação ao adicional, porque o imposto de renda ele também tem o adicional sobre o excedente de 20 mil. Né? Por isso que a gente está trabalhando com valores pequenos, para não precisar necessariamente calcular o adicional. Eventualmente, em exercícios futuros, a gente pode fazer isso sem problema. Bom, aí eu chego a R$15,69, né, que seria mais ou menos aí o quanto eu vou ter que pagar sobre aquele lucro, estimando, digamos, né? Vai ser o mesmo que vai ser apresentado aqui na planilha. Vejam que ele está arredondando, aqui do ladinho, tá? Então, esse arredondamento, ele pode causar aí uma divergência nos resultados finais, tá? Mas não se preocupem que a gente vai alinhando. Total é a soma dos dois, que seria uma provisão cheia, né? Eu não estou provisionando cada um por vez, eu estou provisionando tudo uma vez. Então, eu faço aqui despesa com impostos e contribuição sobre o lucro, né? Ou seja, imposto de renda e contribuição do lucro somados. Aí depois, lá na hora de fazer o pagamento, eu vou ter essas apurações, eu vou ter esses cálculos justamente para pagar cada um na sua guia, no seu código lá e tudo mais. E crédito, né, a obrigação do passivo circulante. Aqui eu acabei não colocando, mas eu acho que é bom também a gente se localizar. Eu não coloquei porque provavelmente ia passar um pouquinho, né? Mas, ó, é passivo circulante, tá?
Isto aqui é uma conta de resultado, né? Receitas e despesas, ok? Então, vejam aí como é que a gente chegou nesses 25 e 10. Nada mais é do que a soma dessas provisões, né, dessas estimativas que a gente tem do lucro efetivamente, tá? Então, a base, o raciocínio seria mais ou menos esse, né? Aí vocês podem observar com calma, refazer o cálculo aí junto comigo, para poder olhar com atenção como é que a gente faria esse provisionamento, né, antes do acontecimento efetivamente. Eu já estou gerando a obrigação porque eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer o recolhimento desse imposto. Por enquanto, a gente não vai pagar. Ok? Então, o provisionamento seria a última etapa, porque é como se fosse o fechamento do mês, né? O fechamento da competência, melhor dizendo. E aí, a partir disso, a gente precisa fazer a apuração do resultado e depois jogar esses lançamentos para o nosso razonete para chegar ao balanço patrimonial. Então, como é que eu faço a apuração do resultado? Eu vou zerar as minhas receitas, crédito ARE, débito receitas, em cada uma especificamente. E o inverso para as despesas, né? Então, aí eu vou zerar a minha despesa com o ISS, com o PIS, com o COFINS e também a minha despesa com poupança. Tá? Então, eu estou transferindo tudo isso para a minha RE, para dentro da minha RE, né? Considerando aí também a despesa com impostos, né? E contribuições sobre o lucro, chegar a um resultado efetivo e apurar o meu lucro líquido do período. Tá? Aqui eu deixei a distribuir acumulado, que na aula anterior eu expliquei sobre a ideia do lucro, ele precisa ser distribuído, a gente não está fazendo isso ainda. E acumulado, porque eu não posso esquecer que eu tive lucro mês passado, né? Eu não distribuí esse lucro, então ele está lá ainda, eu tenho que somar os dois, mas eu tenho que registrar ao mesmo tempo cada um de cada mês. Então, onde é que soma? No balanço. Na DRE vai ficar só o lucro desse mês. E aí tomem cuidado, eu deixei a observação aqui, arredondamento para fechamento do balanço e da própria DRE também, né? Porque eventualmente isso aqui eu fiz manual, estão vendo? Então aí ele fica 37,64, né? Porque eu estou trabalhando com os valores exatos. Mas, por exemplo, olha só, eu vou pegar a minha receita, R$ 70, menos, aqui dentro do Excel, a minha despesa, seria a soma dos impostos principais ali, que eu tenho ISS, PIS, COFINS, menos a minha despesa com poupança, né? Menos o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro, a despesa. Aí eu chego a um 37,65. Na hora que eu fizer esse lançamento lá no meu balanço patrimonial, vai faltar um centavo, porque tem essa dificuldade de arredondamento, tá? Então aqui eu tinha deixado manual justamente por isso, para que não houvesse, né? O que eu fiz? Eu vim aqui, observei 70 menos o valor cheio aqui, né? 5,76, opa, menos o 1,50 da poupança, menos o 25,10. Aí a gente fica com 37,64, né, no caso. Então, um centavinho ali vai... Só que o balanço não fecha, né? Então, é para vocês tomarem esse cuidado na hora de fazer. Não tem problema, tá? Nós não vamos ter muita dor de cabeça. É só para vocês não acharem que estão fazendo errado. E os razonetes? Mesmo raciocínio de sempre. Né? Então, atualiza o caixa, atualiza as contas anteriores, traz todos os razonetes para cá, né? Observa aí a movimentação de saldo anterior, cada um deles tem que ter, né? Não pode esquecer dessa informação. Aqui, por exemplo, é para ser saldo anterior, né, que seria o lançamento 3, que foi feito lá em novembro e tal, porque aí a gente vai ter que somar e atualizar as contas que não são de despesa ou receita, né? Por exemplo, o caixa, ele tem saldo anterior, aí ele tem a movimentação a débito e a crédito, e ele vai chegar a um total. Capital social não houve movimentação, então o saldo final é igual. Depósitos à vista, a gente vai ter um aumento ali, que foi a criação de mais uma conta, né? Então eu tenho uma obrigação a mais. Depósitos poupança, a gente vai ter a incidência da remuneração, por exemplo, aqui, deixa eu voltar, lançamento 15. O que era o lançamento 15? Remuneração de conta poupança, está aqui. Então, quem que a gente creditou? Depósitos poupança, que é uma conta do passivo circulante. Crédito, depósitos poupança, pessoa física, aquela mesma continha que a gente tinha gerado anteriormente. Em contrapartida, despesa, né? Mas a despesa vai zerar conforme a competência. Então, se tiver dúvida nesses processos, vocês precisam me avisar aí, falar qual é a dúvida, o momento mais específico, porque daí eu vou me localizando, tá? Por isso que eu quis conversar com vocês explicando as situações. E aí o resto dos razonetes nada mais é do que transferir para cá, né? Então eu olho lá o que eu debitei, o que eu creditei e jogo para o razonete, e cada um deles vai se alinhar de acordo com o que eu preciso.
No caso dos impostos, olha só, saldo anterior, pagamento. Né? Deixa eu ir marcando aqui, que daí acho que fica mais fácil para quem está assistindo. Então, eu tinha um saldo anterior do ISS, fiz o pagamento no lançamento 19. No final ali do meu serviço, eu gerei uma nova obrigação. Né? Então, eu vou ficar com esse saldo de 2,50. Então, débito e crédito servem justamente para a gente observar esta movimentação. Tá? Então, de novo, saldo anterior, pagamento. Ok, isso aqui seria como se eu fosse zerar o saldo do mês de novembro. Aí depois, prestei um serviço? Sim, então gera uma nova obrigação. Aí, efetivamente, eu vou lá e vou lançar, né, a obrigação de 2,50 para fechar um razonete com essa obrigação, porque eu ainda não paguei esse imposto, tá? Então, a ideia é que, assim, por exemplo, eu presto o serviço no mês de setembro, pago em novembro, pago em outubro. Presto um serviço de novo em outubro, pago em novembro. Trabalho em novembro, pago em dezembro, né? Pela competência, entendendo que essa seria a regra geral, tá? É importante comentar aí, fazer o parênteses, que cada imposto, né? Por exemplo, o ISS, ele é um imposto que depende de legislação municipal, ele pode ter algumas particularidades em eventuais situações, tá? De acordo com a legislação municipal. A data de pagamento, por exemplo, vai variar também, dependendo do que o município tem ali como regra geral. O mesmo é o PIS e a COFINS, né, que a gente tem o saldo anterior. Aqui ficou lançamento 7, mas deixa eu corrigir já. É saldo anterior. Aí, 1,20, aí eu vou lá e faço pagamento. Depois eu gero uma nova obrigação no final do mês. Né? Então, ele sempre vai se atualizando. Não acontece isso com o imposto de renda. Não acontece porque eu já expliquei. A gente vai trabalhar como se fosse fazer o recolhimento só em janeiro. Então, nós não vamos chegar lá. O próximo exercício a gente começa do zero de novo para treinar essa linha de raciocínio e daí começa as operações, tá? Então, aí, a partir disso, com os razonetes, eu acredito que vai ficar bem tranquilo, né? Observar aí, toma cuidado, que é bastante lançamento, então tem que ir um a um mesmo. Vem aqui, lançamento 15, débito, despesa, poupança, crédito, depósito, poupança. Vai lá para o razonete. Cadê? Tem despesa, poupança? Não tem. Cria o razonete. Tem depósito, poupança? Tem. Faz o lançamento. Então tá aqui, lançamento 15, lançamento 15. Né? Só dando um exemplo aí. Então, isso vai variar de acordo com o modelinho que vocês estão usando. Se for fazer igual aqui eu estou fazendo, vamos ver que ele vai se complementando. Né? E na apuração do resultado, mesma coisa. Nada mais é do que registrar e evidenciar aí as informações. Então, acredita a receita, aliás, acredita a RE, debita a receita. Né? Cadê as nossas receitas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, tá aqui, ó, lançamento 24. Deixa eu deixar assim, débito, receita, seria uma renda com empréstimo, e débito, receita, renda com serviço prestado. 2 débitos, lançamento 24, 2 créditos, ARE. Né? Então, o razonete da receita, que é aquele lá em cima, ele acaba zerando. Né? Então, como vocês podem ver aqui, eu sei que a minha receita e a minha despesa estão apuradas corretamente quando eu chego a um saldo final de zero. Né? Eu tenho que zerar justamente para ir apurando conforme competência. O mesmo vai acontecer com as despesas, que a gente tem aqui separadinho. Então, todas as minhas despesas vão acabar com saldo final zerado de acordo com a competência e, obviamente, elas têm que ser transferidas para cá. O subtotal eu faço para vocês se localizarem, né, para a gente poder ter um controle. Aí toma cuidado de novo, ó, o arredondamento que eu tinha comentado antes. Se pegar R$70 de receita menos 32 e 36, ele vai dar os 37,64. Mas eventualmente aí, eu lancei lá o 0,45 aqui, por exemplo, no PIS, né, nesse daqui. E aí vai dar uma diferença de 1 centavo, tá? Ou o imposto de renda ficou 21,09. Eu não arredondei para 0,10, né? 25,10. E aí, dependendo da situação, você pode chegar a um saldo final diferente aqui, isso pode causar uma dificuldade de interpretação, tá? Eu mantive para baixo numa questão apenas de prudência aí para fechar o exercício. Aí lucros, né? A gente tem o saldo anterior que não foi distribuído, mais o saldo desse mês eu tenho que chegar a um total, né? Que vai para o meu balanço também para poder fechar o exercício da forma como nós estamos fazendo. Fechou o razonete, fez todas as operações, vem para o balanço. Atualiza. Saldo do caixa, 100.797. Então aqui a gente chegou a um saldo final, 100.797 no razonete do caixa no mês de dezembro, né?
Operações de crédito, empréstimos pessoa física, ele teve uma redução, tá aqui, ó. Então, eu tinha lançado lá o direito a receber de 200 do empréstimo que eu fiz e o cliente me pagou esse mês. Então, agora eu vou diminuir. E aí, saldo final zerado, vem para o balanço zerado, ou não coloca. Não tem ativo não circulante, né? Não há nenhum imobilizado, nenhum intangível, a gente não está trabalhando com isso por enquanto. Total do ativo, a soma dos dois grandes grupos, das contas sintéticas, ativo circulante, não circulante. Para o passivo, mesma ideia, atualiza as contas. Depósito à vista, pessoa física. Aqui, ó. Depósitos poupança. Cadê? Deixa eu só me localizar aqui, desculpem. Tinha um saldo anterior de 300, houve, né, um aumento, neste caso aí do mês de dezembro, de R$100, que lembra, a gente abriu uma nova conta, então foram mais R$100, saldo atualizado 400. Depósito poupança, percebam, está 301,50, né, ou seja, os R$300 mais a remuneração. Os impostos, os valores desse mês, salvo o imposto de renda que acumulou, tá? Inclusive aqui eu deixei somando para quando vocês forem olhar e consultar, conseguirem lembrar que tem que somar esses valores aí, tá bom? Ativo não circulante não tem nenhuma obrigação de longo prazo, capital social aqui não foi modificado, mas o patrimônio líquido foi porque a gente teve um acréscimo no lucro, né? Que eu somei o saldo do mês anterior mais o saldo desse mês, totalizando aí então os 100.797 para o passivo, né? Lembrando que ele soma os três grandes grupos, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. O total do passivo tem que ser igual ao total do ativo. Aqui que eu falei que pode dar aquela diferença, então se eventualmente a gente jogasse, por exemplo, aqui 37,65, né, naquele arredondamento lá do Excel, eu ficaria com 797,11. E aí, olha só, eu tenho 797,10, né, pela soma, e aqui 797,11. Eu não posso fechar meu balanço dessa forma, tá? Então, eu fiz aquele arredondamento para justamente diminuir, né? Na dúvida, a gente trabalha com essa ideia da prudência, tá? Então, é para baixo aí no sentido de recebimento e para cima no sentido de obrigação, né? Quem chegou a estudar os princípios contábeis vai lembrar dessa regrinha, dessa lógica. Ok? Então, assim, basta atualizar o saldo, né? Observar se houve a geração aí de uma nova conta ou algo nesse sentido e como classificá-la, para efetivamente aí perceber o que tem que ser registrado, né? E aí, para fechar, a nossa DRE, aqui do mês de dezembro, eu tenho uma receita de intermediação financeira. O que é isso? É uma receita com renda ou a renda de empréstimo, né? A operação de crédito. Tá? Poderia colocar aqui também receita com empréstimo ou com operação de crédito. Tá? Essas nomenclaturas a gente não vai ter tanta rigidez assim, não. Então, os R$20, eu tive alguma despesa nessa operação de crédito? Não, foi a custo zero. Né? Eu obtive ali os 200 e fiz o empréstimo sem qualquer tipo de custo. Tá? Mais para frente a gente vai ver situações onde existirão despesas com as operações de crédito também. Tive uma despesa com poupança, eu entendo que é uma despesa de intermediação financeira, mas é possível que vocês, às vezes, vendo algum balanço aí, vão enxergar isso como outras receitas e despesas operacionais, que ficariam ali mais embaixo. Tá? Mas eu preferi colocar aqui para a gente se localizar melhor, né? Então, as operações do banco, que seria o empréstimo, a poupança e etc., a gente vai trabalhar como intermediação financeira. As outras despesas e receitas operacionais são os serviços e a parte tributária, né? Eventualmente, se ela acontecer. Tá? Então, aqui, atualizando aí o nosso resultado, a gente vai ter... Desculpem. A gente vai ter um resultado de intermediação financeira de R$18,50, né? Nada mais é do que os R$20 da renda que a gente teve, menos a despesa com a poupança, né, no caso aí. A partir disso, a gente vai adicionar outras receitas, tá? Então, é como se eu somasse aqui, né? E aí eu vou ter, então, a diminuição, né? Isso é uma receita de serviço e ela incide ali o ISS, ela incide PIS, incide COFINS, como a gente calculou. Então, aí no caso, eu cheguei a 68,50 e tenho que tirar 2,50, depois 0,46, depois 2,80, tá? Então, aí, de novo, olha só aqui, ó, 74, que eu estou somando direto, né? O grande esquema, o problema, na verdade, né, vai estar aqui, tá? Muito provavelmente a dificuldade de arredondamento se dá por conta dessa continha. Eu entendo que 0,4550 teria que ser arredondado para 46, né? Se a gente fosse recolher uma guia para o governo, é melhor pagar esse meio centavo aí do que correr o risco
de qualquer outra coisa, né? Então, aí chegamos aos 62,75, a gente tinha provisionado lá, lembra? Quando fizemos o lançamento, olha só, aqui no débito e crédito, a gente tinha feito todo esse cálculo já, tá? A gente tinha estimado que seria de 9,41. Como é que eu sei que eu fiz certo esse raciocínio? Justamente porque eu me baseei na lógica da DRE. Então, 9,41. A minha contribuição, 15,69, e aqui também deu 15,69. Tá? Então, é com base nisso que nós estamos trabalhando. Aí, efetivamente, eu chego a um lucro de 37,65. Aqui, é até interessante que a gente considere 62,75 menos 941 menos 15,69. E vai somar, né, esses 74 aqui no caso, para justamente atualizar. Então, na dúvida, faz a continha manual, enfim, para não ter confusão. Por quê? Porque esse resultado, esse lucro líquido, né, ele tem que ser o mesmo do que a gente lançou aqui, ó, tá? E é essa segunda etapa, né? Esse acumulado ali somando, então. Então, se eu lancei aqui 37,65, o resultado ele vai ter que ser o 37,65 aqui também, né? Para fechar essas duas informações. Eu estou arredondando para baixo de novo, porque eu entendo que a diferença vai estar aqui, né? Eu acabei de mostrar para vocês essa continha. Então, voltando lá, R$20 menos 1,50, lembra disso? Chegou a 18,50. Mais os R$50, eu chego a 68,50. Menos os 5,76, eu vou chegar, então, que é a soma, né, desses três aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. A soma de todos os impostos aqui incidentes sobre a receita, eu vou ter, então, 62,74. E aí, efetivamente, menos 9,41, menos 15,69. Tá? Então, os dois jeitos aqui seriam a mesma informação. A gente só está com uma dificuldade de arredondamento, mas eu já falei isso várias vezes, não vai ter problema. Então, chegou aos resultados finais, bateu aqui o lucro com o que foi lançado no livro Razão, bateu com o que foi lançado pro livro Diário, né? Então, aí eu sei que está tudo certo, tudo corretinho, tá? Então, só observa sempre aí para não deixar nenhuma conta em aberto, aquelas que não podem, né? Como, por exemplo, aqui as minhas despesas, tá? Então, as receitas eu já expliquei, aqui a despesa com ISS, todo mundo tem que estar com saldo zerado, tá? Despesa com PIS, COFINS, despesa com imposto de contribuição. Tá? Então, uma vez que você fechou o balanço aqui e a DRE, os valores estão batendo, fechou o exercício. Tá? Então, aí no próximo, que eu vou passar para vocês mais adiante, é para que vocês continuem treinando essa dinâmica. Daí eu quero ver se a gente recomeça para vocês fazerem, né, de novo, da integralização até os tipos diversos de operações e ir acrescentando aos pouquinhos, né? Contratação, folha, apuração de imposto, pagamento de imposto, operações de crédito, curto, longo prazo, né? Enfim, juros, a incidência talvez aí do imposto de renda, a incidência do IOF, que a gente estudou na aula anterior também, tem várias situações que a gente pode ir aprendendo, tá? Então, acho que deu para explicar aí o principal, né, para a gente poder ter uma base de correção. E como eu falei anteriormente, preciso que vocês me deem um feedback, né, do que está sendo mais fácil, do que está sendo mais difícil, para que a gente possa ir avançando juntos aí, que seja um conteúdo agradável, interessante de fazer e de aprender, né? E aí fica mais tranquilo esse processo, tá bom? Estou sempre à disposição, obrigado mais uma vez pela atenção. A gente se encontra então na nossa próxima aula.